E aí pessoal, beleza? Professor Ítalo aqui, e essa é mais uma videoaula do curso Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos. Para essa videoaula eu quero apresentar para você uma forma de identificar a posição de qualquer ponto de um mecanismo. Para isso nós vamos utilizar aquela mesma metodologia das aulas anteriores, em que eu vou trabalhar com o mecanismo 4 barras, e é bastante importante que você já tenha visto os outros vídeos, para que não se perca aqui na localização de alguns pontos. Beleza? Vamos lá. Então aqui eu tentei representar de forma bem grosseira um mecanismo 4 barras, em que eu quero evidenciar a forma dos elos. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que o elo pode ter qualquer forma. Aqui nesse caso do mecanismo 4 barras, eu estou trabalhando, por exemplo, com um elo manivela, acoplador e seguidor, em que, independente da forma, ele deve funcionar. Poderia ser, por exemplo, um disco, uma biela ou alguma outra coisa que representasse esse mecanismo. Diante disso, eu quero identificar qual é a posição para qualquer intervalo de tempo de pontos que pertencem a esses elos. Por exemplo, na manivela eu estou apresentando o ponto S, no acoplador o ponto P e no seguidor o ponto U. Essa representação gráfica, em que eu estou mostrando a forma dos meus elementos, das minhas peças, do meu mecanismo, ela é de difícil compreensão quando nós trabalhamos com a simulação de mecanismos diagramáticos. E como nós já vimos lá nas aulas iniciais, nós podemos representar então da seguinte forma. Nessa forma, eu estou representando os elos pelos números 1, 2, 3 e 4, respectivamente o elo terra, manivela, acoplador e elo seguidor. E estou representando a posição desses pontos P, U e S por vetores de módulos Pzinho, Uzinho e Szinho com ângulos de defasagem, cada um correspondente ao seu próprio vetor. Tomando como exemplo o ponto S, que pertence ao elo 2, ou seja, a manivela, nós podemos observar que esse S está distante de um valor Szinho, ou seja, o módulo do meu vetor R de S, correspondente à junta O2, e esse vetor está defasado de um ângulo Δ2 em relação ao ângulo θ2. O que isso significa? O ângulo θ2 é um ângulo que varia com o tempo, já que o meu mecanismo está em movimento e ele possui um grau de liberdade. Porém, o ângulo Δ2 é um ângulo fixo que ele varia juntamente com o ângulo θ2, já que eu estou trabalhando com corpos rígidos, ou seja, não há deformação do meu elo manivela, do meu elo 2. Então, Δ2 se torna um valor fixo, assim como o comprimento, ou seja, o módulo desse vetor, Szinho. Da mesma forma, no ponto U, eu tenho um ângulo de defasagem Δ4, que é um aspecto construtivo e que não irá variar, e o ponto U está distante de um valor Uzinho em relação à junta O4. Dessa forma, você tem que observar que esse valor não está referenciado ao meu sistema de referencial global, mas sim ao sistema de referencial local O4. Já o ponto P, que pertence ao elo acoplador, possui uma distância Pzinha do meu ponto A, ou seja, da minha junta de revolução A, e ele está defasado de um ângulo Δ3 em relação a θ3. Nós temos que observar então que o ponto P aqui está apresentado também em um sistema de referencial local, já que o meu ângulo Δ3 e o módulo desse vetor estão relacionados à junta A. Beleza? Tendo isso em mente, nós podemos então calcular isso algebricamente. Partindo aqui para o próximo slide, nós podemos encontrar a posição do ponto S, ou seja, do ponto que pertence ao elo manivela, a partir da junta de revolução O2. Vetorialmente falando, o que é que isso representa? O vetor R de S em relação ao O2, ou simplesmente R de S, equivale a S vezes a exponencial de J vezes θ mais Δ2, e utilizando aquela identidade de Euler, nós podemos expandir da seguinte forma. Szinho, ou seja, o módulo do meu vetor, entre colchetes, cosseno de θ2 mais Δ2, mais J, seno de θ2 mais Δ2. Essas duas parcelas representam as proporcionalidades de coordenada e ordenada, ou seja, as posições no eixo x e no eixo y. Como o sistema de referencial está utilizando aqui a minha junta O2, eu já posso dizer que essa é a posição global no meu sistema.
O ponto S representa exatamente o ponto em que eu estou tentando trabalhar. Quando nós partimos, então, para encontrar, para identificar a posição do ponto U, agora eu estou trabalhando com a posição de R de U em relação ao O4. Não é mais um sistema de referencial global. Apesar de que o O4 é uma junta fixa, já que ela pertence ao elo terra, mas sempre que eu irei identificar isso no meu mecanismo, no meu sistema de coordenadas global, eu devo acrescentar ao elo terra esse valor. Vetorialmente falando, o R de U em relação ao 4 equivale a Uzinho vezes a exponencial de J vezes ΔJ mais θ4, ou utilizando a identidade de Euler, Uzinho, entre colchetes, cosseno de θ4 mais ΔJ, mais J vezes o seno de θ4 mais ΔJ. Mais uma vez lembrando, se eu quiser utilizar o meu sistema de referencial global, eu devo somar esse vetor R de U em relação ao 4 mais o R de O4 em relação ao R de O2, que representa exatamente o comprimento do meu elo terra. Utilizando a mesma lógica, nós podemos calcular a posição do ponto P, mas as informações que eu tenho são de P em relação a A, ou seja, o comprimento Pzinho, o módulo do meu vetor P, que inicia na junta de revolução A, e o ângulo ΔT3, que também está referenciado na junta de revolução A. Dessa forma, o R de P em relação a A equivale a Pzinho vezes E elevado a J, θ3 mais ΔT3, que é igual a Pzinho, entre colchetes, cosseno de θ3 mais ΔT3, mais J vezes seno de θ3 mais ΔT3. Ele possui coordenada e ordenada local, e se eu quiser trazer para o meu sistema de referencial global, eu tenho que dizer que o R de P global, ou seja, o R de P em relação ao 2, equivale ao vetor A, ou seja, R de A, mais o vetor R de P em relação a A. Dessa forma, eu encontro todos os pontos globais do meu sistema. Está claro isso? Nós vamos continuar então. Eles são definidos como o ângulo entre o elo acoplador e o elo seguidor. Aqui nós estamos representando ele pela letra μ1 e μ2, em duas posições distintas. Esse mecanismo 4 barras que está apresentado aqui é um mecanismo de classe condição de Grashof classe 1, ou seja, o meu elo manivela possui rotação completa de 360 graus, em que é possível perceber esses ângulos de transmissão. Esses ângulos são utilizados para determinar a qualidade da força e a velocidade de transmissão da conexão. Ou seja, eu devo utilizar eles como características de projeto para calcular o quão força eu estou gerando, ou torque, ou esforço no meu mecanismo, ou quanto de movimento está sendo gerado em função dos parâmetros construtivos lá do meu mecanismo. Lembrando mais uma vez que essa aqui é a representação de um mecanismo 4 barras que atende à classe 1 da condição de Grashof. Nós podemos calcular isso geometricamente. Utilizando as leis de cosseno, é fácil perceber que o ângulo μ1 ele equivale ao ângulo de γ1. E ele pode ser calculado com um arco cosseno, como está apresentado aí. Já o ângulo μ2, ele é o suplemento do ângulo γ de 2. Ou seja, também pelas leis dos cossenos nós podemos encontrá-lo como está apresentado no slide. Como nós já identificamos esses ângulos θ3 e θ4 nas videoaulas anteriores, outra forma de tentar encontrar esses ângulos de transmissão é fazendo a diferença entre esses ângulos de forma direta. O ângulo de transmissão, para esse caso, representa o módulo da diferença entre θ3 e θ4. É uma forma também de garantir a solução desse problema de forma mais eficaz. Porém, se nós estivermos trabalhando com sistemas com mecanismo de 4 barras que não atendem à classe 1 de Grashof, mas à classe 2 e 3, nós vamos observar algumas situações. Especialmente na classe em que o elo acoplador ele possui uma rotação de 360 graus, nós vamos ter ângulos de transmissão que vão variar de 0 até valores bem altos. Isso acontece porque o próprio elo acoplador permite rotação completa. Então, algumas vezes, o elo acoplador vai estar alinhado com a própria manivela ou com o próprio seguidor. Quando o elo acoplador estiver alinhado com o seguidor,
significa dizer que o ângulo de transmissão, nesse caso, vale 0 graus. O que não é extremamente importante para a gente, não faz tanta relevância. Mas eu posso avaliar qual que é o ângulo de transmissão quando o meu elo acoplador está alinhado com o meu elo manivela. Ou seja, na representação, quando o ângulo νi é igual a 0. Para esse caso, nós também podemos utilizar a lei dos cossenos e calcular qual é o ângulo de transmissão para esse ponto de singularidade. Ou seja, quando o ângulo νi é igual a 0, nós podemos calcular o ângulo μ como o arco cosseno dessa equação que está escrita aí no slide. É uma forma de garantir a qualidade também do meu mecanismo. Quando nós trabalhamos com mecanismos de classe 3, ou seja, que não atendem à condição de Grashof, nós vamos encontrar alguns pontos que são extremamente importantes nós conhecermos. Esses pontos são as singularidades ou pontos mortos, ou seja, elas representam os valores em que a minha manivela já não consegue mais girar. Imagine a situação em que você acoplou um motor em um mecanismo 4 barras e aquele é um ângulo máximo em que o motor consegue rotacionar. Essa seria então o ponto morto do meu mecanismo. Eu não consigo mais conseguir um movimento ou um ângulo de transmissão melhor para aquele sistema. Geometricamente falando, nós podemos utilizar alguns artifícios para encontrar esse ângulo. O autor ele descreve um segmento de reta H, em que ele vai igualar pela lei dos cossenos os dois triângulos de baixo e o de cima, e encontrar uma relação entre o ângulo μ e o ângulo θ2. Com base nessa relação, o próprio autor utiliza um sistema de derivada para achar qual é o ponto máximo em que esse ângulo vai ser encontrado a partir de θ2. Continuando a matemática, você pode observar aí no slide ou consultar o livro para melhores explicações. Nós vamos ter um ângulo θ2 de singularidade que vai ser definido como o arco cosseno dessa expressão que a gente pode ver aí na imagem. É importante a gente observar que eu tenho um arco cosseno de A ao quadrado mais D ao quadrado menos B ao quadrado menos C ao quadrado sobre 2AD mais ou menos BC sobre AD. Isso representa os dois pontos de singularidade do meu mecanismo, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, quando eu estiver girando no sentido horário, como também no sentido anti-horário. É muito importante que você observe isso, porque vai garantir o bom funcionamento do seu mecanismo. Vai evitar trincas, falhas ou grandes esforços do seu atuador. Vai garantir bastante uma eficiência no seu mecanismo quando você estiver trabalhando com um mecanismo que não atende à condição de Grashof. Beleza? Para essa videoaula, eu queria deixar essa parte teórica, em que você pode aplicar nos seus exercícios. E para os próximos vídeos eu quero utilizar conceitos de MATLAB para a gente aplicar esse mecanismo. Até os próximos vídeos, eu desejo você bons estudos e bom aproveitamento. Até mais!